Então, boa noite, sejam bem-vindas à nossa terceira aula do projeto Go On, um projeto que tem incentivo da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, para que a gente possa falar mais sobre como estabelecermos estados emocionais positivos, resiliência, otimismo e florescimento humano em meio a esse momento de crise que nós estamos vivendo. Quando a gente fala crise, a pandemia, crise na saúde, crise às vezes existencial, né, que nós estamos vivendo. Eu quero só ver se o som está bom, que hoje eu estou usando outro computador, quero checar com vocês, o som está legalzinho, está picotando, está certinho? Aqui está ótimo. Aí a gente vai ajustando, porque senão, coitada, a pessoa que assiste depois, tudo picotado. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, que hoje nós temos 2 temas que nós vamos trabalhar, né? E, opa, deixa eu ver se é esse. Isso. Nós vamos falar hoje sobre forças de caráter e virtude e inteligência emocional. Então, já quero dar a Andréia as boas-vindas, é a primeira vez que ela está com a gente, está super mega convidada a participar. E, Andréia, muita coisa que a gente vai falar aqui é um teste, que vai ter o link, acho que no próximo slide, que é o VIA, tá? Um teste que é gratuito, que vai dar para você ver suas forças, que o pessoal já fez lá no grupo, já postou as 5 forças principais. Conta para mim, Virgínia, irmã Hilda, se vocês estão com as suas forças perto de vocês, assim, não dentro, eu sei que estão, mas se está anotado em algum lugar, se o teste está fácil aí para vocês. E aí, Andréia, você vai poder fazer o teste depois, tá bom? Joia. Então, gente, e lembrando que a continuidade de inteligência emocional, a gente vai ter uma live extra com a convidada. Eita, acho que eu mexi aqui. Uma convidada que vai falar com a gente, que é a Renata Jaber, tá? Então, Andréia, é esse link aqui, mas para ficar mais fácil, a partir de amanhã, esse vídeo vai estar lá no meu canal no YouTube. E na descrição do vídeo já vai ter o link, que fica mais fácil só copiar e colar. Mas se você colocar assim, teste VIA, teste forças de caráter, você vai encontrar o link para esse teste, tá bom? Então, esse teste, gente, que vocês já fizeram, né? O pessoal que já está no projeto Go On, já fez durante essas 2 últimas semanas, ele tem como base o Martin Seligman e Christopher Peterson. O Seligman é uma pessoa que eu tenho estudado bastante. Ele é uma das pessoas que tem difundido e estudado a psicologia positiva. Que trem é esse, Solimar? Cair de paraquedas e falar de psicologia positiva. A psicologia positiva é uma ramificação bem nova da psicologia que, a grosso modo, né, os pesquisadores pararam e pensaram assim, caramba, quando a gente pensa em psicologia, a gente tem milhares de artigos sobre patologia, sobre a doença, sobre a depressão, sobre tristeza, sobre o que for, né? Patologias. E que não é ruim, é necessário a gente estudar esse lado. Mas eles começaram a pensar, e a prevenção dessas patologias? E a felicidade? E a positividade? E a resiliência? Enfim, quase não havia artigos. Então, eles começaram a se aprofundar, tá? Então, se estou resumindo, bem mal, mas só para ter uma ideia, então a psicologia positiva, ela trata do florescimento humano e não da patologia. Então a gente tem os ramos necessários, óbvio, né? Tanto que eu falo muito aqui no projeto Go On, aqui não é terapia, eu não sou psicóloga, se você tem sintomas assim, de depressão, de qualquer transtorno, né? Toque, pânico, o que for, você precisa de um profissional, tá? Deixando isso bem claro, a gente está trabalhando aqui com pessoas que são funcionais, que não é disfuncional, que não está com algum problema diagnosticado, coisa assim. Então, ela é funcional e como ela pode otimizar, tá ok? E aí, gente, assim, falando um pouquinho da psicologia, né, do Martin Seligman, então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer um estudo de 3 anos, pesquisando, assim, culturas diversas, de milênios, né, indo para Aristóteles, indo para Buda, sei lá o que, para tudo que imaginar, buscando quais eram as virtudes que eram valorizadas, né? As forças, a gente vai ver que as forças são meio pelo qual a gente alcança as virtudes. Quais são as virtudes que eram mais valorizadas, que apareciam, seja em texto bíblico, seja em texto de quaisquer religiões ou de não religiões, e que aquilo se perpetuava. Então, em resumo, eles descobriram, vamos dizer assim, listaram essas 6 grandes virtudes.
né? Sabedoria e conhecimento, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Então, são virtudes, né? Que eu acho que todos nós concordamos. Poxa, é mesmo, né? Caramba, quero ter um pouquinho de cada um desses. E o meio que a gente chega nessas virtudes são as forças. E o teste que vocês fizeram, né, que eu também fiz, ele lista as 24 forças. Então, que são os caminhos que vão nos ajudar a chegar a essas virtudes. E aí, lembrando que aí não tem teor religioso, tá, gente? Que o caminho para levar é só Jesus, ou só Deus, só não sei o quê. Não. É no sentido de como a gente pode desenvolver uma vida mais autêntica, mais plena, por meio dessas forças, tá? E dessas virtudes. Então, todos os seres humanos têm 24 forças. Vocês receberam lá, quem fez o teste, viu que tem uma lista com 24 forças, não é isso? Vocês têm. Não tem, às vezes a gente fala assim, não tenho não. Nossa. E aí a gente, como bom aluno, o que a gente faz? Vai lá na força 24, fala, nossa, eu não tenho, aí sei lá, autocontrole, de repente estava lá no 24, eu não tenho autocontrole. Nossa, o amor foi lá no final, não tenho amor. Você tem todas essas forças. Mas lembra que lá no grupo, o Google Classroom, eu pedi para vocês listarem as 5 principais, lembram disso? Quem pode ir colocando aqui no chat as suas 2 ou 3 principais, só para a gente ir relembrando? Conta aqui no chat enquanto eu vou falando. Quais são as suas 2, 3 principais? Quem lembrar as 5 de cabeça, melhor ainda, tá? Eu vou contando as minhas, não vou digitar para poder olhar para vocês aqui na câmera, né? Mas a minha força número 1, primeiríssima, é amor ao aprendizado. Em seguida tem criatividade, tem bom humor, tem justiça e tenho mais uma que nesse momento eu estou esquecendo. Me preparada e esqueci. Justiça eu já falei, criatividade, bom humor, amor ao aprendizado, honestidade. Pronto, as 5. Então, claro que eu não falei exatamente na ordem, tá? Eu lembro que a primeira é amor ao aprendizado. E por que eu estou pedindo vocês para falar isso? Porque semana passada, André, até se você quiser ver, a semana retrasada, né? No caso, na última live, semana retrasada, a gente falou dos sabotadores. O pessoal saiu até me arrasado aqui, sabotador, me coloca para baixo, me prende. E a gente até teve um desafio, né, de prestar atenção no sabotador e começar a minimizá-lo. O sabotador não é gente. E lembram, gente, que na semana retrasada eu falei que nós não somos nossos sabotadores. E falei também que os sabotadores, eles nos colocam para baixo. Eles nos travam, eles nos impedem de voar. As forças não. Com as forças, a gente sente mais leveza. Elas são... estou até já adiantando aqui, né? Elas são parte da gente. A gente... Sabe, é tão natural para você, quando alguém te elogia, você fala, mas gente, eu faço isso sem nenhum esforço. E isso é a força, você faz realmente sem nenhum esforço. Elas são um traço, como se fosse um traço da sua personalidade, sabe? Quando você fala assim, conta para mim, Virgínia, se você puder abrir o microfone e se puder também compartilhar, tá? Quais são as suas 5 forças? Você tem aí fácil? Seu microfone está fechado, tá? Deixa eu ver se você colocou no chat, de repente eu estou perguntando se você já escreveu, né? Olá, consegui entrar. Eu coloquei 3. Amor, aprendizado, humildade e apreciação da beleza. São suas 3 principais, é isso? Tem mais 2, né? Pode falar. Tem a prudência e bondade. Prudência e bondade, nossa. Daqui a pouco a gente vai ver, acho que é no próximo slide, que eu nunca sei qual é a ordem do slide. Gente, eu faço o slide, depois eu não lembro a ordem, tá? Mas se eu não me engano, no próximo slide eu coloquei as virtudes e as forças ali do ladinho. Então, olha quanta coisa, ó. Amor, aprendizado, humildade, apreciação da beleza, prudência e... Prudência e bondade. E bondade. Então, percebe que, de repente, para a Virgínia, estudar, ler, ou ir a museu, ou aprender conversando com alguém, é algo que ela faz naturalmente. Ela não precisa ter nenhum esforço para fazer.
É uma força que ela tem. A apreciação da beleza, vou dar exemplos aqui, pode ser que os exemplos que eu estou dando não sejam como ela faz, mas um exemplo, uma pessoa que admira uma obra de arte, ou que vê uma flor, fala, nossa, que lindo, que coisa mais linda, olha a natureza, nossa, que pessoa bonita, que casa organizada. Essa apreciação da beleza pode ter várias formas. Ela faz isso de uma forma tranquila, de uma forma natural. Aprecia estar em lugar bonito, mesmo que ela fosse assim, a mais pobre criatura, onde, né, que não é o caso, mas ela fosse muito pobre, ainda assim ela teria um lar organizado, uma aparência organizada, boa, ou aquela pessoa que se emociona com um filme, com uma cena, às vezes com a propaganda, sabe, ou a pureza de uma criança. Então, isso tudo, estou falando um pouquinho dela, são coisas que ela faz sem esforço. Então, as suas forças, as nossas forças, elas só da gente usar, elas já trazem gratificação. Você não busca dinheiro por causa disso. Eu vou dar um exemplo de mim, que é muito engraçado. Minha força número 1 nesse universo, que é a número 1 é aquela que está lá na tua primeira, tá? É amor ao aprendizado. Então, eu amo aprender e amo compartilhar o que eu aprendo. E meu marido vira e mexe e pergunta, amor, quando que você vai se dar satisfeito? Você já fez 4 especializações, você já fez mestrado, você já fez doutorado, você já foi fazer curso em Londres. Quando você vai chegar assim? Agora já foi. Eu acho que nem quando eu morrer. Só acho. Então, assim, porque eu não faço só para ganhar dinheiro. Eu faço porque eu amo, percebe? Então, seja qual for a força, e eu estou falando a minha não é mais importante que ninguém. Qualquer força sua que estiver lá no primeiro, costuma-se dizer que ela é a sua força de assinatura nesse universo. Ou seja, tem um poder muito grande. E as suas 5 a 7 são as suas forças principais, tá? Então, usar suas forças não diminui os outros. Olha que lindo. Usar suas forças serve muitas vezes para abençoar, inclusive, os outros e muitas vezes viver a sua missão de vida também. E sempre tem modelos positivos quando você pensa em Madre Teresa, quando você pensa em Gandhi, quando você pensa até no super-herói que é fictício, eles vão ter forças, características ali que a gente quer inclusive que nossos filhos tenham. Se a gente pudesse, e mãe que aqui eles têm todas as forças e tudo lá no número 1, né? Não tem como, mas a gente gostaria. Até aqui tá claro, gente, quando a gente fala das forças, vocês estão vendo que material maravilhoso vocês estão na mão de vocês e principalmente dentro, que são as ferramentas que Deus, o universo, que cada um quiser acreditar, tá, gente? Mas que nos dotou, que nos ajudou a ter, que a gente também pode ir desenvolvendo. A coisa interessante sobre as forças é que, embora elas sejam traços, sejam bem natural, a gente também pode desenvolver, tá bom? Então, isso é uma coisa positivíssima. Tanto que a gente pode ensinar aos nossos filhos a honestidade, a humildade, nós podemos ajudá-los a ter senso de justiça. Então, tem muita coisa que a gente pode, tá? Então, indo aqui para o próximo. Assim, lembra que eu falei, vocês vão ver agora as virtudes e quais as forças. Pode ser, gente, aqui eu peguei do site, que aliás, um erro meu, que eu não peguei a fonte do site, eu vou colocar na descrição do vídeo, porque, né, não fui eu que peguei organizadinho assim, mas eu vou pegar e colocar na descrição do vídeo. Ele organizou quais são as forças relacionadas à virtude. Então, pode ser que lá na tua listinha não tenha exatamente esse nome, por exemplo, de repente, em vez de vitalidade, tá ânimo, entusiasmo, tá bom? Só algumas palavrinhas assim, mas dá para pegar a ideia geral. Então, quando a gente pensa na sabedoria e conhecimento, que é a virtude, a gente tem as forças de criatividade, de curiosidade, de julgamento, de amor, aprendizado e perspectiva. Então, são as forças que nos ajudam a chegar a essa virtude. Então, por exemplo, no caso da Virgínia, estou dando exemplo dela porque foi o que eu li ainda há pouco, né, e chamei para conversa, ela tem lá amor ao aprendizado. Então, ela tem uma força que a ajuda a chegar a essa virtude. Lá na coragem, a gente tem a bravura, tem perseverança, integridade, vitalidade, né, ânimo. Na humanidade, amor, bondade, inteligência social, bondade aí que a Virgínia tem, né, pro lado da humanidade. Na justiça e cidadania, igualdade, liderança. Na temperança, perdão. Olha ela, quanto que ela tem na temperança? Humildade e prudência. Percebe que assim, a Virgínia, não a conheço. A Virgínia está aqui
Acho que a primeira vez que a gente se viu foi aqui no projeto, quando você começou, né, Virgínia? A gente não se conhecia antes, né? Ou conhecia, é legal você falar, conhecia, trabalhei contigo, minha cara vai no chão. Não, foi aqui mesmo. Foi aqui mesmo. Mas você percebe, quem tá aqui já há algum tempinho, de vez em quando a Virgínia fala, ela fala com calma, com mansidão. Eu não a conheço, mas ela sempre está falando de um modo muito tranquilo, diferente de mim, que quase Não, mas gritando. é verdade. Oi, Virgínia. É verdade. Ih, deixa eu aumentar meu som aqui, porque eu Mas quase é não te ouvi. verdade. Peraí. É assim mesmo. Peraí, que eu acho que estou com um problema aqui no meu som. Pode repetir? Mas é verdade, é isso mesmo que você falou. É isso mesmo, né? E vocês vejam como é que ela fala? Eu tive que aumentar o som. Não, Enquanto e vocês estão assim, meu interessante, pai do céu, o Solimar está gritando no meu ouvido. e interessante que essa semana eu participei de uma aula online, né? E eu estava com problema na câmera. Então, o pessoal não estava me vendo, ninguém me conhece, não tinha me visto ainda, né? Pela voz, eles já deduziram. Pelo tipo de voz, já deduziram e falaram, sabe? Só pela voz. Eles não estavam me vendo na câmera. Interessante, né? Pela voz, né? A Tem voz entrega doçura na mesmo. sua voz, Virgínia. A minha deve ter salgadura, mas a sua tem Não, doçura na voz. A gente mas percebe. é interessante o que é a voz, a comunicação da voz, né? E por quê? É. Conscientemente, vamos dizer assim, você está usando a sua força o tempo inteiro. Às vezes, talvez o exercício que eu vou propor, você fala, nossa, mas eu já uso minha força, eu não sabia, eu já faço isso. É. Mas, seu animal, eu nem precisava, eu já faço isso. Mas quando a gente, assim como o sabotador, é importante a gente conhecer para minimizar e enfraquecê-lo, né? É importante a gente conhecer as nossas forças para usá-las, né? Usar para o bem, usar para abençoar outras pessoas, usar para alavancar nossas metas, usar para ter força nos momentos difíceis, para fazer uma atividade desagradável. Então, por exemplo, eu tenho lá criatividade e bom humor. Gente, eu não. E amor ao aprendizado, vamos pegar esses três. Eu não sei se foi aqui que eu falei com vocês, esse outro grupo, que eu falei, eu odeio passar roupa. Né? Então, eu tenho que existir. Ah, e tem gratidão uma sexta ou sétima, né? Então tá lá, tá bem perto. Então, eu geralmente passo roupa aprendendo alguma coisa. Então, é um vídeo que eu tô assistindo, uma aula online que eu tô assistindo, que é o amor aprendizado. Aí me dá aquele ânimo para passar roupa que, por mim, a gente usava amarrotado mesmo. Então, assim. Então, as forças, até nas nossas atividades cotidianas, elas nos ajudam a fazer atividades que são desagradáveis de uma forma mais leve. Mas seria usar bem pouco o poder das forças só para essas atividades. Então, por exemplo, criatividade, né? Eu sou professora, então eu sempre busco perguntar como que eu posso fazer essa aula mais legal? Como que eu posso fazer essa aula diferente? E aí chegou o ponto, né, algumas de vocês já me conhecem que eu escrevo, então tem oficina de escrita criativa, avaliações mais criativas, práticas de leitura. Então eu vou escrevendo livros porque eu uso as minhas forças, obviamente, né? Então, assim, e aí, logicamente, tem a ver com a minha missão de vida também. A gente vai alinhando tudo. A minha missão, acho que eu compartilhei com vocês, é elevar ao máximo o potencial e o resultado das pessoas por meio da palavra falada e escrita. E se eu puder fazer isso com amor ou aprendizado, com criatividade, com bom humor, eu me sinto vivendo a minha missão. Que é isso que a gente sente quando está usando as forças, tá, gente? Então, vai olhando e revisitando as suas 5 forças principais, vai pensando, caramba, olha, é isso mesmo. E aí a transcendência, gente. A transcendência, eu acho que eu voltei tudo. Ah, tá aqui. Ela tá na apreciação da beleza. Então, você vê Virgínia, tô pegando Virgínia, né, todo tempo como exemplo. Tem a apreciação da beleza, e tem muita gente que tem a gratidão, tem esperança, o bom humor. O bom humor parece que a gente pensa que o bom humor é só fazer piadinha. Não é, tá, gente? O bom humor, embora eu faça as piadinhas toscas, só eu rio, mas o bom humor tem a ver com a gente encarar as dificuldades com uma tranquilidade, com leveza, vai passar. E aí, ó, como é que tá, de certa forma, junto com a esperança, vai passar, vai ter tempos melhores. Então, você tem... E assim como a espiritualidade, você tem a transcendência. Então, teve gente que não me contou, teve gente que eu acho que chegou depois. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu parar de compartilhar só para ver os rostinhos. Eu vi que a Ana Clara chegou, Rosângela. Se vocês puderem abrir câmera, vão se aparecendo aí, gente. Natalia, eu vi que entrou depois.
Eu vi que precisou fechar. Conta para mim aqui no chat, vocês podem até desligar o microfone, que às vezes eu sei que em casa tá aquela coisa, é uma feira, porque minha casa é assim, gente. Aqui não, mas na minha casa, meus pais, você parece até que é italiano, né? Todo mundo fala gritando, parece estar brigando, mas não, tá tudo se amando. Eu vi que eu tinha pedido, não sei se vocês já estavam aqui, porque quando vocês entram não vi, eu pedi para vocês colocarem aqui suas 5 forças no chat. E só a Virgínia foi, olha, foi obediente. Eu falei, coloca as 3 primeiras. Se vocês se lembrarem as 3, se lembrarem 5, se puder digitar aí, que eu vou falando com vocês e vou tentando, né, trazer as suas forças. Ana Clara, eu vi que chegou atrasada, mas é assim mesmo, Ana Clara, nosso corre-corre. Gente, Ana Clara, me conta se teve alguma coisa de temperança no seu, alguma... Gente, Ana Clara, a gente trabalha junto, ela é nossa teacher no Fast Pass Idiomas e é uma pessoa que todo mundo ama. Ela é doce. Então, assim, todos os alunos têm que, né? Você vai aprender uma língua estrangeira, às vezes a pessoa tem um medo, fica bloqueada, né? E ela, com o jeitinho maravilhoso que ela tem, ela conquista todo mundo. Então, por isso que eu perguntei se tem alguma coisa lá na temperança. Deve ter, pelo menos entre os 7. Então, se vocês puderem colocar aí, se não puder, se não tiver feito o teste, sugiro que façam, tá? Até para poder essa live fazer mais sentido. E eu sei que muitos de vocês já compartilharam lá no grupo, mas assim, agora eu não lembro. Então, ó, irmã Hilda, espiritualidade, quase não sai, generosidade, integridade, gratidão, curiosidade, humor e criatividade. Olha quanta coisa boa, né? Olha quanta coisa boa. Não conseguiu fazer o teste? Ah, faz sim, tá? Faz sim, você vai gostar bastante. Eu tenho quase certeza que tem alguma coisa lá na parte de temperança, você é muito calma, tranquila. Não me lembro a ordem, tudo bem, tem amor, aprendizado, criatividade, então não lembro o outro, ficou ótimo esse, hein, Rosângela? Sei que tem amor, criatividade, um outro que eu não lembro, muito bem. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas forças, vocês vão anotando o que vocês sentirem que é importante, tá? Não é para vocês anotarem tudo, ai, nossa, não pausou. Eu vou falar um pouquinho dessas forças, né, como a gente já falou. As 5 ou 7 principais são aquelas que a gente tem que estar de olho, tem que memorizar. Nossa, tem que memorizar, é obrigatório, mas é no sentido que vai te ajudar a você prestar atenção quando você flui, tá ok? Então, quando a gente fala de sabedoria e conhecimento, né, a gente tem lá a criatividade ou originalidade. Então, gente, lembrando que nesse momento eu tô aqui com a minha cola, tá? Eu gosto de sempre deixar claro, que eu não memorizei tudo isso. Mas tem um livro do Martin Seligman chamado Felicidade Autêntica. Se vocês quiserem anotar o nome, Felicidade Autêntica, em que ele dá todas essas coisas. Então, eu tô me baseando nesse livro, tá bom? E aqui eu estou trazendo, lógico, um resumão, senão vocês vão dormir meia-noite. Então, quando a gente fala de criatividade, as pessoas que têm essa força, elas não querem fazer as coisas do modo convencional, elas sempre se perguntam como que pode ser diferente, se eu fizer melhor, se eu fizer de outro jeito. Não quer dizer que elas não sejam obedientes. Por exemplo, eu sou super mega obediente, eu estou fazendo a quarentena mesmo. Eu estou vivenciando essa quarentena, gente. Estou aqui trancada. Mas sempre buscando como que eu posso fazer isso de uma forma diferente, uma forma criativa, uma forma menos dolorosa, enfim, de forma diferente, tá? A curiosidade, né, ela tem a ver com abertura a novas experiências, novidades. Então, quem tem isso é uma pessoa que tem sempre a incerteza. A curiosidade, ela quer... A pessoa que tem essa força, ela quer experiências diversas, ela quer saber como as coisas funcionam, é esse nome, curiosidade. É a curiosidade que te move a fazer pesquisa, a entender como algo acontece. Tem gente que abre relógio. Quando era criancinha, eu abri o relógio, aquele despertador, desmontei tudo. Quando eu montei, sobrou peça, mas ele funcionou. Né? Não era meu caso. Percebe? Eu tenho a criatividade, mas a curiosidade não chegava a esse ponto. Quem tem o critério, geralmente tem lucidez, pensamento, julgamento justo, pensamento crítico. Então, ela analisa, né? Quem tem o critério como força, ela pesa os prós e contras, ela analisa de forma mais racional, de forma mais objetiva. Se você for chegar a falar de fulano, ela vai te ouvir, mas também ela vai ouvir o fulano. Percebe? Ela vai sempre pesar na balança.
O amor pela aprendizagem é uma pessoa que quer aprender, independente de... Não quer só fazer mestrado, doutorado, não é isso. Ela vai aprender uma conversa com alguém na rua, ela vai ao museu e ela vai tirar alguma lição. Eu brinco que professor... Sempre quando eu dou palestra para professor, né? Eu falo que a gente é assim, a gente vai ao cinema para se divertir. Eis que lá em 32 minutos do filme, na escuridão, aparece uma cena que você fala, posso usar com os meus alunos. Você aprende algo que de repente nem foi feito para esse contexto, você fica lá, não quer ligar o celular porque você é educado o suficiente para não atrapalhar os outros, mas não consegue escrever no escuro, e aí pega um pedaço de guardanapo para anotar a ideia que você teve. Então, mais ou menos isso, o amor à aprendizagem. E a perspectiva, né? Quem tem essa força, ela tem sabedoria. Olha aqui que poder, né, dessa força. Uma pessoa com perspectiva, ela, como eu falei, você pode desenvolver, é aquela pessoa que você diz, ela é sábia. E não tem a ver com idade. De repente conhece alguém com 20, 30 anos que é mais sábio do que alguém com 70. Percebe? Mas, no geral, a gente associa experiência, tempo de vida, sabedoria também, tá? Bem, aí vamos para a... Eu tô meio fora da ordem, né? Comecei com sabedoria e conhecimento. Deixa eu ver se eu não... É muita cola que a gente traz, que nem aluno... Como é que é? Aluno no seminário, né? O colega que não chega com... só se essa é a minha parte. O colega que não chegou com pendrive. Coragem. Na coragem, nessa virtude, a gente tem a bravura, perseverança, integridade e vitalidade. Bravura, gente, valentia, não é aquela pessoa que bate nos outros, não, briga na rua. É uma bravura de que tem a ver com uma pessoa que... Eita, meus cachorros brigando, maravilha! Isso é trabalhar em casa, na quarentena. Estão aqui, acho que eu já falei com vocês, já estou aqui junto com os cachorros, né? Fui promovido no escritório. Aí o cara do ovo, né? É bom que à noite o cara do ovo não passa. Então, por 10 reais. E eu gravo essas coisas e não edito, vai assim pro YouTube. Então, não, eu levei um susto que eles começaram, mas eles pararam, assim, tô numa live, meu querido, late mais baixo. Então, a valentia, né, essa questão da bravura, ela tem a ver com uma pessoa que ela não recua em frente às ameaças, aos desafios. A gente pensa nas ameaças aí mais, até no sentido mais intangível. Então, aquela bravura dela de ir e, de repente, ter que tomar decisões impopulares. Né? Não vai ser queridinha quando você toma determinada decisão que tem que ser tomada. Então, ela também é uma pessoa que tem a bravura, ela tem maior facilidade para vencer o medo. Porque medo, lembra? A gente viu lá na primeira live nossa, na aula inaugural. Não lembrando que tem tudo, né, concatenado. Medo é uma das emoções básicas e não é de todo ruim. O medo é para nos preservar. Mas quem tem a bravura, ela não deixa com muito mais facilidade que o medo não se interponha no seu caminho. E aí, quando a gente fala de perseverança, parece que é uma palavra que a gente já conhece mais, já usa mais, que é uma pessoa que determina que vai fazer algo e ela vai fazer, apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades, dos nãos, o que for, ela vai persistir, vai perseverar até que ela alcance o objetivo que ela traçou. Integridade, autenticidade, honestidade, né? Depende como é que veio no relatório de vocês. Você vai falar, mas o que tem a ver integridade com coragem, Solimar? Porque uma pessoa íntegra, ela tem a coragem de viver seus valores. Mesmo diante das oposições, de pessoas que, de repente, vivem valores que não se coadunam com o que ela pensa. Ela tem ali, ela vive autenticamente o que ela é. Lembrando, gente, nada disso é aquela pessoa que fala assim, eu falo, tem que falar, fala na cara. Falo mesmo. Isso não é integridade, isso não é honestidade, isso é falta de educação. Né? Porque tem gente que fala, falo tudo que eu penso. Não, você tem que pensar em tudo que fala. E aí não tem a ver com falsidade, você pensar em tudo que fala, tá? Né? A gente sabe disso aqui. Então, quando fala de autenticidade, de integridade, de honestidade, é você ter uma transparência nas suas ações, por mais que doa. A Nathalie, ela trabalhou num determinado lugar comigo, e talvez ela é a primeira vez que ela vai ouvir essa história. Mas assim que eu passei no concurso aqui da minha cidade, para professora, né, que é Duque de Caxias, agora todo mundo ri de quem dá aula em Caxias, mas enfim, era um concurso muito concorrido,
É muito difícil. E eu consegui, de 2005 para 2006, passar em terceiro lugar. E eu trabalhava num determinado curso que, além de inglês, eles tinham lá uma área de preparatório para concursos. E quando o chefe, eu tinha conhecido ele faz uns 15 dias, um mês no máximo, ele soube que eu passei, ele falou, tem uma proposta para te fazer. Eu quero fazer um outdoor em que a gente coloque lá você, tá, o terceiro lugar, como nossa aluna. Eu nem era seletista, eu era uma terceirizada, eu prestava serviço. Eu tinha uma empresa, eu prestava serviço de pedagógicos, né? E aí eu me vi assim, mas eu não estudei com ele, isso não é honesto. Ó, percebe o meu valor? Mas, pô, tinha acabado de começar a trabalhar com ele, né? Tinha mudado a direção fazia pouquíssimo tempo. E eu falei assim, bem, tô arriscando ele cancelar o meu contrato, que era a minha renda maior naquele momento, que eu trabalhava no Estado, e ali. E com toda a delicadeza, é claro. Então, lembra, você falar a verdade não é você ferir o outro. E eu falei, olha, fulano, puxa, eu me sinto lisonjeada de você, né, reconhecer, né, minha dedicação e tal, mas eu não estudei com vocês. E eu não me sentiria bem de estar divulgando uma coisa que não aconteceu. E assim, eu espero que você me entenda, mas isso agride o que eu acredito. E eu fui para casa arrasada, na época eu era solteira, falei com minha mãe, acho que eu perdi o emprego. Aí contei para minha mãe, não, mas você não tem que se vender mesmo e tal, perder emprego aparece outro. Porque não era bem emprego, era uma, né, como eu falei, era uma prestação de serviço, eu ganhava super bem na época, em relação ao que se pagava. E aí o que eu percebi, a partir daquele momento, foi que, ao contrário, que eu achei que ele fosse ficar chateado, tarará, ele passou a confiar ainda mais em mim. Então, percebe que eu tive que ter esse ato de coragem, e aí lembra que eu tive porque eu tinha a força da honestidade, né? E aí eu vi que ele começou a confiar muito mais em mim. Então, percebe que quando a gente fala de coragem, a gente só pensa assim, enfrentar o medo e tal, mas às vezes você viver as suas verdades. E lembrando, mais uma vez, que a gente vai, né? Viver a tua verdade não quer dizer que a gente não esteja aberto para entender outras verdades, outras possibilidades, e até mudar de ideia, porque às vezes a nossa verdade a gente vê assim, que verdade é essa? Não é verdade? Ou é verdade, verdade? Mas essa é a ideia de você ter essa força. E aí, vitalidade, entusiasmo, vigor, energia, que também estão... É ética, isso mesmo, Virgínia. Aqui na empresa, a empresa é a área T, né? Uma empresa de treinamento, desenvolvimento e coaching. E a gente tem 3 pilares, que é amor, aprendizado, criatividade e respeito às individualidades. E a gente não colocou ética como nosso pilar. Porque eu costumo dizer, né, que ética é a base, não é bônus. Não está ali a ética, acho que todos nós deveríamos ter. Então, assim, é o que eu acredito, né? Por isso que a gente não colocou como pilar, porque a gente acredita que, assim, não é nem o pilar, é o chão. É o piso e fundação sobre o qual, né, a gente constrói a empresa. Aí você pensa assim, mas, por que quando a gente fala de coragem, a vitalidade, entusiasmo, energia, tá? O que tem a ver entusiasmo? Tá lá na virtude da coragem, né? Mas é porque quando a gente tem energia, a gente tem pique, a gente contagia, a gente inspira outras pessoas, a gente vive a vida mais ativo e, portanto, mais íntegro e autêntico. Olha que coisa legal, né? Então, ter vitalidade, e lembrando que a gente pode desenvolver, vai nos ajudar a ter a coragem de viver os nossos sonhos também. Gente, se tiver pergunta, vai jogando aí no chat que eu vou olhar, tá? Porque de repente surge uma pergunta no meio, ou se não anota aí, daqui a pouco eu abro o microfone. E aí a gente vai para a virtude da humanidade, que a gente já falou de amor, de bondade, inteligência social, aquela pessoa que consegue, né, falar com as pessoas e trazer as pessoas. Amor, gente, quem tem essa força, não sei quem colocou aqui o amor, ela valoriza muito os relacionamentos próximos e íntimos e ela tem muito cuidado com aquelas pessoas que ela sente com afeto recíproco. Essa força do amor não é só o amor romântico, não é só de homem e mulher, mulher e homem. É aquele amor ágape, é o amor maior, que é o amor pela humanidade, é o amor... Eu falo muito quando dou palestra para os professores, assim,
É você olhar, eu vou falar como professor, que é minha profissão, tá, gente? Mas aí traduz para a sua. É quando você olha aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto na tua sala de aula como se fosse teu filho, teu sobrinho, teu irmão. Alguém que você ama muito. E aí faz toda a diferença você dar aula. Mesmo que eu até brinco, mesmo que o nome dos anjinhos seja Gabriel, Tiago, João, sempre nome bíblico, né? Que são os mais levados. Se bem que, na verdade, hoje em dia qualquer nome eles são levados, mas você conseguir olhar com amor. A bondade, a generosidade, o cuidado, a compaixão, o amor altruísta, a delicadeza, como eu falei, depende do nome que tem aí, é aquela pessoa que sempre quer ajudar o próximo. Aí você vai falar, mas Solimar, na semana retrasada, quando a gente falou de sabotador, o prestativo era um sabotador, eu quero ajudar o próximo. Aí vamos lembrar que a gente ia, né, tirar o joio do trigo. O altruísmo, e aí aqui entendido como bondade e generosidade, eu faço. E lembra que a força, ela se basta por si só. Eu usar essa força, eu não preciso de nada. Eu não preciso de reconhecimento, de palmas, de aplauso, de agradecimento, de nada. Isso é o altruísmo verdadeiro. O sabotador, o prestativo, né, que a gente fez no teste, é aquele que é o agradador. Ele não consegue dizer não por medo de perder a afeição. Ele quer fazer pelos outros porque ele quer ser reconhecido. E aí ele é sabotador. Percebe a diferença? Então, e aí ele te prende, você faz tudo pelo outro e esquece de você. Quem é altruísta, ele não esquece de si. Porque aí, até me perdoe assim, porque por eu ser cristão, acabo usando o texto bíblico, vocês, quem não é, de repente, cristão, ignora essa parte e fala, ok, tá? Mas no texto bíblico, a gente aprende a amar o próximo como a ti mesmo. Então, preciso me amar para que eu ame, para que eu transborde esse amor. Então, trazendo aqui, eles não falam nada de Bíblia não, tá, gente? Eu que trouxe aqui, mas trazendo para a vida real aqui, eu só vou conseguir usar como força se eu já tenho esse amor transbordando em mim. Eu não faço porque alguém precisou me dar esse amor. Tá claro? Então, eu faço porque é natural. E aí a gente vê uma criança, quantas vezes a gente viu vídeo de crianças de 2, 3 aninhos indo e abraçando as pessoas, você fala, nossa, que amor puro. Ela não tá ali porque vai aparecer na rede social, porque alguém vai falar, nossa, que linda, você é maravilhosa, você tem um amor muito puro. Não, ela já tem esse amor puro por si só, tá bom? E aí a gente tem, deixa eu ver onde que eu parei. Sim, a inteligência social, a inteligência emocional, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, é a palavra que eu acho que foi, eu não sei se a Virgínia falou, se eu estou em outra reunião, que foi empatia, né? De repente não foi a Virgínia. Quando eu tenho empatia, eu consigo realmente me colocar no lugar daquela pessoa, mesmo que eu nunca tenha vivido uma situação similar, né? Eu consigo avaliar também, né, nessa parte da inteligência emocional, avaliar as minhas emoções, os meus sentimentos, para que eu possa entrar em ação. Até aqui tá claro, gente? Se eu estiver falando grego, vocês prometem que vão perguntar. Vamos sair daqui assim, gente, ela falou muito e não falou nada, tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui falando. Eu vi Nathalie, perseverança, integridade, prudência, amor, aprendizado, justiça. Muita coisa parecida aqui comigo, Nathalie, viu? Por isso que você é gente boa. Aí passou gente ótima. Rosângela, honestidade, amor, aprendizado, perdão, justiça e perseverança. Conseguiu, né? Olha quanta coisa. Gente, é lindo. As forças são todas lindas. Você não fala assim, nossa, todo mundo que escreve, ela fala, olha quanta coisa linda. Porque as forças são lindas, são maravilhosas. E são nelas que a gente precisa, assim, se apegar no sentido de lembrar que a gente tem e usar, tá? E a gente vai falar da justiça, né? Cidadania, igualdade e liderança. Aí você vai falar, nossa, liderança está na virtude da justiça. Eu pensei que tivesse na humanidade, porque você está lá... Não, está na justiça. Por quê? Quando a gente fala de liderança, né, o líder encoraja os outros. O líder abre caminhos. O líder, ele tá junto, né? Ele quer... Um líder de verdade, ele não vai favorecer um em detrimento de outro. Eu sempre falava, eu fui coordenadora, né, de uma universidade aqui na minha cidade, e eu sempre falava que o que eu fizesse para um professor, eu tinha que falar assim para o outro.
Então não tinha essa coisa de só porque o professor fazia mais, eu estava mais presente na minha vida, acaba tendo laço de amizade, isso acontece. Mas o que eu dissesse sim para ele, eu teria que dizer sim para qualquer um outro. Percebe? Tem que ser. Aí você fala, mas isso é honestidade? Isso é justiça. Quando eu estou, né, buscando. Então, o líder, ele faz isso. Quando a gente fala de igualdade, de equidade, de imparcialidade, a gente trata as pessoas igual. Então, outra força, né? Que, de repente, apareceu aí nos testes de vocês. Tratar as pessoas igual. E é uma coisa que eu venho me debatendo, até estou querendo escrever um artigo, ainda não fiz, porque talvez vocês já tenham visto muito nas redes sociais assim. Vocês conhecem a regra de ouro, tá? Eu citando a Bíblia de novo. Mas a regra de ouro é tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, mais ou menos isso, não é isso? E aí nas redes sociais, o que a gente mais vê assim, não, você não tem que fazer isso. Você tem que tratar ele como ele quer ser tratado. E eu entendo quem diz isso. Porém, o que eu entendo da regra, e por isso que ela é uma regra de ouro, né, não é de lata, é que eu vou tratar as pessoas de maneira igual, deixando de lado que os meus sentimentos, vamos supor, a Nathalie eu conheço há mais tempo, tá? Deixando de lado que meus sentimentos, que ela sabe, de admiração, de carinho, de amizade que eu tenho por ela, interfiram, por exemplo, no meu tratamento com Virgínia, que eu acabei de conhecer. Tem que ser igual nesse sentido. Então, tratar como eu quero ser tratado, todo mundo quer ser tratado com igualdade, com justiça, com amor. Então, é nesse sentido que eu entendo, tá, gente? Eu entendo também quem diz, não, tem que tratar como a pessoa quer, não como você gostaria. Mas é nesse sentido, as pessoas ficam querendo reinventar a roda, ficam colocando nomes bonitinhos, mas para mim não acrescenta muito, então não vou nem entrar nesse detalhe, mas não acrescenta tanto. Então, tratar com igualdade é você ver que as pessoas elas merecem oportunidades iguais, justas, né? E muitas vezes até você está livre de preconceito. Então, as pessoas que têm essa virtude da justiça por meio de alguma força, tá? Mas principalmente a força da igualdade, da imparcialidade, ela geralmente é uma pessoa mais livre de preconceitos também. Outra força que ajuda, né, a chegar na virtude da justiça é a cidadania, responsabilidade social, trabalho em equipe, lealdade. Porque se você trabalha bem em grupo, você é dedicado, faz sua parte para que o grupo tenha sucesso. Claro que eu sei que tem gente que fala assim, nossa, na época da faculdade eu fazia tudo e o grupo não fazia nada. Acontece. Acontece muito com quem tem essa responsabilidade social, esse trabalho em equipe, de você fazer e, de repente, os outros membros do grupo não têm essa força. É uma pena. Então, mas você, quando faz isso, você respeita. Eu vi logo a Ana Clara, eu lembrei. Aliás, Ana Clara, gravando aqui, mas o David, né? Eu vi a sala de aula, a gente tem um grupo, tem um curso, gente, chamado Ensino Online, que a gente ajuda os professores a usarem Google Classroom, Zoom, jogos. Então, a Ana Clara participou e um amigo dela também. E hoje, por acaso, eu avaliei o trabalho dele. Ele tem uma organização que é a cara da Ana Clara. A Ana Clara é impecável na organização. Me sinto até envergonhada, porque ela é organização, assim. E a sala do Classroom dele, ela tinha falado que o David é meu colega de faculdade, a gente faz trabalho juntos, porque, por isso trabalhamos juntos. Ela tinha comentado, quando eu perguntei como é que ele era e tal, para estar no grupo, né? Mesmo sendo um curso que é pago, a gente quer saber um pouquinho do perfil do aluno. E aí foi interessante que o resultado final dele foi uma sala Classroom linda, impecável, que lógico, eu morri de inveja, mas inveja é o quê? Tá dentro de um dos sabotadores. Tem que trabalhar isso. Mas brincadeiras à parte, a gente sabe que quem tem essa característica, como a Ana Clara, às vezes acaba sem querer fazer um trabalho todo sozinha. Aí, lógico que vai ter que entrar outras forças aí para esse trabalho ser mais bem distribuído, tá? E aí a gente vai para a força da temperança, para virtude da temperança, que tem o perdão, a humildade, a prudência e o autocontrole. Então, se você tem uma dessas, aí você tem, ou mais de uma, você tem força da temperança, cisme com força, com a virtude da temperança. A temperança, gente, tá contra os excessos. É você controlar excessos. Lembra, o autocontrole, às vezes a gente pensa só autocontrole de não gritar, mas o autocontrole tem a ver de não comer demais,
não dormir demais, de qualquer coisa que você está fazendo que seja excessivo ou em falta. Você tem a temperança, a moderação. O perdão e misericórdia, gente, a pessoa não pensa em vingança. Você fala, ai, tá falando da Bíblia de novo? Não, dessa vez eu tô falando só da força mesmo que tá aqui, sem entrar em nenhuma religião, em nenhuma coisa. Então, perdão e misericórdia, eu tô lendo até direto dele, tá? A pessoa perdoa aqueles que a machucaram ou que fizeram mal. Também sempre dá uma segunda chance. Ao invés de ser vingativa, usa misericórdia como base no seu comportamento. E aí tem até um exemplo aqui que foi dado, que é do Papa Francisco. Eu acho que eu nem preciso falar muita coisa, né? Humildade e modéstia. Quem tem essas forças também está lá na virtude da temperança. Aí você vai falar, mas Solimar, quem não é visto não é lembrado. Não tem um negócio assim, né? Quem não é visto não é lembrado. Ainda mais em época de rede social, se você não divulgar o que você faz. Mas uma coisa é você divulgar, outra é você ter soberba. Percebe? Então, a humildade e a modéstia, elas têm a ver com que você não se considera mais especial do que o outro. E não é mesmo. Lamento informar se tem alguém aqui que acha, desculpa, não é. Então, geralmente as pessoas que são humildes e modestas, elas deixam com que as suas realizações falem por si. Elas não precisam ficar, olha, eu fiz isso, eu sou tal, percebe? Prudência, que eu sei que tem, acho que a Virgínia tem esse, não é isso, Virgínia? Faz assim, se tem, que eu não lembro, tem, né? Prudência, discrição, cuidado. Então, é uma pessoa cuidadosa, não é impulsivo, é ponderado, pensa antes de falar, antes de agir também, né, para não se arrepender. E, lembra que eu falei com a cola? É muita coisa. E autocontrole e autorregulação, a gente vai falar um pouquinho de autorregulação na parte de inteligência emocional semana que vem, com a Renata Jaber, mas autocontrole e regulação tem a ver, você manter, como eu falei, o controle de emoção, de desejo, de impulso, é uma pessoa disciplinada, é uma pessoa que entende o que acontece consigo mesmo e ameniza as emoções negativas e continua com ânimo. Ela entende, ela se controla, ela não... Tem gente que qualquer coisa, a pessoa perde o eixo, tá? Qualquer coisa, nossa, fulano falou assim, nossa, eu não posso mais fazer, não sei o quê. E não é que a pessoa seja dramática, do ponto de vista talvez do outro, nossa, tá fazendo drama. Não é. É porque a pessoa, ela perde o eixo. Então, às vezes, quem tem autocontrole lá embaixo, ela vai precisar, de repente, ter alguma outra força. Teve alguém que teve autocontrole lá no 24? Não. Aí a pessoa não vai... teve? Olha lá. Muito bem. Aí para dizer, poxa, quer dizer que eu fico gritando que nem uma louca? Não é isso. Porque certamente, Nathalie, você deve ter alguma outra força. Vê se você tem de prudência, discrição, misericórdia, alguma dessas um pouco mais para cima, entre as 7. Tem? Pode abrir o microfone se quiser. Eu escrevi lá em cima. Você escreveu. Prudência, tá fechado. Justiça. Sim. Tá ali. Olha, você... boa pergunta aqui, tá, Nathalie? Não tinha visto, não, tá? Deixa eu olhar, deixa eu rodar aqui o chat. Perseverança, integridade, prudência, amor, aprendizado. Então, olha que ótimo exemplo, não sabia, não foi combinado e eu li por alto, não lembrava. Ela tem a prudência, então é uma força que vai ajudar ela a chegar à temperança. Então, não é uma deslocada, não é isso não, tá, gente? Se meu autocontrole está lá embaixo, então quer dizer que eu não consigo ser disciplinada. Não é. Você tem outras forças que te ajudam. Lembra que mais importante as forças te ajudam a chegar às virtudes. As 6 virtudes principais, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de algum. Sim, transcendência. Não tem como, né? O principal. Transcendência, a gente tem apreciação da beleza, gratidão, esperança, bom humor e espiritualidade. Ou seja, todas essas forças nos ajudam a chegar à transcendência, gente. E essa virtude, ela retrata justamente as forças emocionais que fazem com que a gente tenha uma ideia, um sentimento, uma conexão com algo muito maior. Esse algo
Pode ser Deus, pode ser Jesus, pode ser Buda, pode ser o universo, pode ser a natureza. O que você considera que seja maior que você? Eu costumo brincar. Se a gente não considera que exista algo ou alguém maior que a gente, tá faltando humildade aí, né? Vamos trabalhar essa força. Porque se a gente se acha o todo-poderoso do universo, com esse universo tão gigantesco, tem alguma coisa errada. E aí, lembrando que não necessariamente a pessoa tem que ter uma religião, tá? Para exercer essa questão da transcendência, ou, por exemplo, começar até com a força da espiritualidade, que pode ser espiritualidade, religiosidade, propósito, fé, cada um dá um nome, mas são coisas que vão nos ajudar, né? Uma pessoa que tem a força da espiritualidade grande, ela é uma pessoa que ela tem crenças fortes, sólidas, ela tem fé, ela sabe seu lugar, ou pelo menos não sabe, mas pelo menos imagina o seu lugar dentro de algo maior, como eu falei. A gratidão, uma pessoa que ela reconhece que tudo que ela tem, que ela conseguiu, e quando eu falo tem, não só ter sentido material, tá, gente? É fruto de algo maior, ela saber que ela precisa agradecer, como eu falei, agradecer ao universo, agradecer a Deus, agradecer a Buda, quem ela quiser agradecer, tá? Olodumaré, o que for, ela começa a ser agradecida pelas coisas boas que acontecem. Então, o que acontece? As coisas boas nos vêm por meio de outras pessoas, de outras ações, de animais, a natureza, de Deus, de um líder. Então, a pessoa agradece por ter saúde. Vou dar um exemplo aqui, já entregando um pouquinho a Andréia, um pouco mais cedo, estava super mal. Né? Ela, nossa, mas eu vou conseguir. E ela está um pouco melhor a ponto de poder estar aqui com a gente. Olha que coisa boa. Então, de repente, ela exercer essa gratidão. Não sei se a gratidão vai estar lá nas forças altas, tá? Esperança, otimismo, orientação ao futuro. Gente, quem tem esperança, tem aquele dizer, esperança é a última que morre, né? É horrível isso, né? Porque você parece que vê a esperança lá na fila para morrer, vai ser a última. Mas é porque ela acredita que coisas melhores vão acontecer. As coisas vão mudar. É só um momento ruim que a gente está passando. Essa pandemia, nossa, a gente nunca viu nada igual na história, pelo menos nos últimos 100 anos, e você não conhece muita gente que tem mais de 100 anos, e quem viveu lá, quem tem 110 anos, vai nem lembrar. Né? Então, você não tem como saber, a não ser com os livros e tal. Então, é tudo novo. E está difícil para muitos de nós. Né? Muitas pessoas estão tendo a sua saúde mental abaladíssima nesse momento. Muitas crianças entre 6 e 12 anos estão precisando de consulta ao psicólogo, e tudo bem, não tem nenhum problema, que a gente ainda, não, psicólogo, porque elas precisam externalizar a tristeza que elas estão sentindo, que elas não sabem nem o que é, de ficar... Imagina, vocês estão aqui me ouvindo, gente, vocês são adultos, vocês estão quase uma hora me ouvindo, olhando uma câmera assim. Imagina a criança, né? Sentar com um coleguinha. Então, quando a gente tem a esperança, tem o otimismo, a gente pode não saber como, mas sabe que vai dar certo, ok? Então, é mais ou menos assim essa força. E o bom humor, a graça, né? Geralmente gosta de rir, gosta de fazer os outros rirem, como eu falei, às vezes as piadinhas são toscas, mas está ali contando, está sempre alegre, sempre positivo. Eu vi um site que deu um exemplo da Ivete Sangalo, com o jeito dela, sempre encantador, sempre brincando, sempre levando na esportiva, né? Então, são essas forças. Eu tentei dar uma resumida aqui, apertada, né? Com o tempo. E eu queria saber se vocês têm alguma pergunta sobre as suas forças. Que vai ter desafio hoje. Hoje é desafio. Vocês têm alguma pergunta? Pode abrir o microfone, não precisa nem escrever. Enquanto isso, eu vou só ver a pergunta da Nathalie. Ela tinha uma pergunta aqui antes, deixa eu ver se... Eu estou terminando de fazer o meu teste ainda. A pessoa lá, viu? Tá assistindo a aula e fazendo outra coisa, tá no celular, tô brincando. Vai fazendo. É grande, viu? Esse pessoal que não faz dever de casa, a gente entrega aqui na live. Tranquilo, Ana Clara. A Nathalie colocou assim: sinto que meus 2 sabotadores estão ligados às minhas forças, que é o hipervigilante com a prudência. Não, peraí. A perseverança com o hipervigilante e a prudência com o insistente, é isso? Isso. Beleza. Nathalie, você pode perceber que a perseverança eu persisto apesar dos obstáculos. E o hipervigilante e se der besteira, e se der errado, e se der ruim, e se chover, e se fizer sol, e se disser isso.
Então é Aí eu diferente. troquei, então eu inverti. Na Insistente. verdade, o hipervigilante. Isso, seria o insistente. É, eu Beleza. inverti. Então tá. O insistente é perfeccionista. Tem que estar perfeito. Se eu não, por exemplo, se eu tivesse o hipervigilante alto, eu jamais faria uma apresentação com a colinha aqui na minha mão. Porque isso não é perfeito, concordam comigo? Eu tô com colinha aqui, o hipervigilante jamais. Ele ia memorizar. Gente, eu tô péssima de memorizar, não memorizo nem mais minhas poesias, tô nesse nível, tá? Eu tinha um colega, mas você que escreveu. Eu disse, tá, eu escrevi, mas já foi, já esqueci, eu tenho que rever. Então, mas o hipervigilante, ele não faria isso, porque como que ele ia falar, ou se fizesse... Insistente, Desculpa, né? eu falei o quê? Eu falei hipervigilante? Hipervigilante, Perdão. Insistente. Obrigada, insistente. Nathalie. O insistente é a perfeição. Então, jamais ele vai dar a cara a tapa assim e cometer um erro. O cachorro latir no meio da live. O insistente morre, porque não foi perfeito. E eu não tenho, eu tenho outros, deixando bem claro aqui, né? Vocês sabem, eu fui entregando. Mas esse eu não tenho. Então, o insistente é perfeccionista. O perseverante, ele tem uma meta e ele vai buscar meios e estratégias para alcançar, apesar dos obstáculos. Então, eu gravei um vídeo há um tempo falando sobre planos A, B, C e D para sua meta. Que tem gente que fala assim, tem plano B? Vocês já repararam quando a pessoa fala, tem plano B? Se tudo der errado, você vai fazer outra coisa. Eu não concordo com isso. Se você tem uma meta clara, que você determinou, que você, né, tem clareza de que ela é e você abraçou para você, neguinho, não vai conseguir, vamos embora. Então, a persistência é. Aí eu dei um exemplo. Eu precisava, foi um sábado que eu fui dar uma palestra, para quem não é do Rio, vai ficar boiando aqui, mas eu moro atualmente na Tijuca e eu tinha que chegar a Santa Cruz, que não é em Caxias, Santa Cruz depois de Campo Grande, é um lugar longe na Zona Oeste. Mas eu moro super perto da estação de trem e eu fiquei sabendo que tinha... Não, primeiro eu ia ter uma carona. Beleza, carona, melhor coisa que tem na vida. O carro ia passar aqui na porta e a pessoa me dá carona. Um dia antes, a pessoa da carona falou que não ia poder me levar. Eu poderia falar, plano B, não vou dar palestra? Não, plano B, como que eu vou fazer para chegar? Aí tinha o tal do trem, que é expresso, que era 1h e 10, sei lá. Eu falei, não, tranquilo, 1h10 de trem, dá para ler, dá para dormir. Dormir não, porque Rio de Janeiro a gente é assaltado, mas enfim, dá pra... um monte de coisa. Quando eu cheguei no sábado, linda e maravilhosa, na estação, tava vazia a plataforma. Eis que passou um tal de Deodoro, que é um outro trem que depois tem que fazer baldeação. E aí o pessoal lá da plataforma estava lá me sinalizando. Aí foi com um cara mais corajoso, gritou, porque a lerda não estava entendendo nada. Não passa trem expresso aos sábados aí. Agora que você me avisou. Aí até eu subir e descer, lógico que o trem já tinha ido embora. Eu falei, gente, agora é horário. E aí, plano C. Fui morrer no quê? No Uber, que é caríssimo. Mas eu não podia não chegar na palestra. Então, respirei fundo, fiz as contas, ok, vamos pagar metade da palestra em Uber, mas eu tenho que chegar. Então, estou dando exemplo louco e verídico, que é isso, de certa forma, que o persistente faz. Se o que ele fez de estratégia A não deu, ok, eu vou persistir porque eu quero chegar no objetivo. Aquele objetivo eu já tracei para mim. E aí, lembrando, por isso que eu sempre falo que metas não é a gente ter um monte, é ter poucas de qualidade e você saber o que é chegar. E você vai precisar de ter várias submetas que vão te fazer chegar lá. Por exemplo, eu fiz letras. Eu era muito pobre, gente. Eu comecei a falar aqui, vocês vão fazer o quê? Doação para mim. E não é o objetivo do projeto. Mas eu era muito pobre quando eu entrei para a faculdade. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhava de 8 às 18, estudava de 7 às 10 da noite e trabalhava sábado e domingo, porque eu precisava, o meu salário líquido, bruto, meu salário bruto era o valor da faculdade. Ou seja, quando eu recebi o meu salário líquido, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, porque o líquido tem um desconto, né? Então, eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade, mas eu não pensei em, vou desistir da faculdade. Eu sabia que eu queria terminar a faculdade, percebe? Isso é persistência. Então, perseverança, persistência. O insistente é perfeccionismo. Tem que tirar 10. Esse TCC tem que estar melhor. Esse não sei o que tem que estar. Agora, a prudência com o hipervigilante. Aí concordo com você.
eles se chocam às vezes. E aí a gente agora vai entender a diferença. A prudência, ela, para tomar decisão, ela precisa de dados, de fatos, de informações. Você vai pesar prós e contras de uma decisão. Você vai ver se tem mais prós, mais contras, se vai ferir alguém, se não vai ferir alguém. Né? Então, você vai analisar sobre todo o ponto de vista e tomar uma decisão. E quando você tomar uma decisão prudente, você sabe que ela é boa para você. Mas, se a gente está falando do sabotador, que é o hipervigilante, ele fica com esse o tempo inteiro e não te deixa nem tomar decisão. Então, ele começa assim, vamos supor que você tomou a decisão de abandonar uma matrícula e você tem família, enfim, mas você quer ter mais tempo com a tua filha e ter 2 matrículas não dá. Só que, aí você pesa, só que largar uma matrícula tem perda salarial. Então, percebe, o prudente é pensa. Poxa, mas eu vou perder X% do meu salário. Eu tenho as contas para pagar, mas e aí ele começa a pensar a alternativa, o prudente. Se eu fizer tal e tal e tal coisa, eu consigo sair sem que o impacto seja tão grande. Aquela conta ali que eu tenho, eu posso cortar. O iFood, um exemplo, tá? O iFood que eu peço toda semana, não vai ser toda semana, vai ser uma vez por mês. Ok, tomei minha decisão com prudência. O hipervigilante, ele fica, mas e se a filha ficar doente? E se não sei o que vai acontecer? E se seu marido perder o emprego? E se, ele faz tanto em si que te trava. Então, gente, a grande diferença do sabotador para a força é a força te faz fluir e o sabotador te trava, te prende. Fez sentido, Nathalie? Obrigada. Alguém mais? Você falou sobre vitalidade. Como desenvolver vitalidade? Como desenvolver qualquer um deles? Gente, quando a gente fala de vitalidade, tem que entender o que é vitalidade, que cada um vai entender. Fala, Mailda. Abriu, foi... Abre esse microfone, compartilha. Foi pra gente ou falou com alguém aí? Te pega no flagra, a pessoa, não, senão tava só... Não, na verdade, eu mencionei. Peraí, deixa eu aumentar aqui meu microfone que eu não tô te ouvindo, não. Pode falar. Não, porque quando ensina ali o prefixo da palavra já entrega em si, né? A vida, aquilo que traz vida. Gente, eu não tô entendendo nada, socorro. Eu falo muito rápido. Consegue agora? Pode repetir? É porque eu acho que tá baixinho, pelo menos pra mim tá bem baixinho, tá? Não, na hora que falou ali o que seria vitalidade, eu só li o prefixo da palavra, vida, vitalidade, vida, aquele que traz vida. Foi isso que eu produzi. Ah, muito bem, obrigada. Obrigada, realmente estava baixinho, mas agora consegui ouvir. Exato, como é que eu trago mais vida para minha vida? E aí isso vai depender de pessoa para pessoa, mas exercício físico, fazer atividades que te dão alegria, que te dão prazer, ter um propósito claro. Eu estou com uma cliente de coaching de carreira que a gente está demorando um pouco para encontrar o seu porquê. Eu sempre falo, às vezes a gente quer saber o quê e o como. Tem uma palestra no TED Talk do Simon Sinek, que ele fala, comece pelo porquê, se vocês quiserem assistir depois. Embora ele fale para a empresa, serve para a gente. Então, ele fala que muitas vezes a gente começa, eu vou traduzir para a vida, tá? Em vez de empresa. Ah, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Que faculdade que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E como que eu vou pagar? Como é que vai ser? E esquece que o principal é por que eu vou fazer. Gente, quando eu tenho um porquê muito claro, o como e o que são consequência. Irmã Hilda, me permite uma pergunta, talvez, você pode responder no chat, se você preferir, talvez pessoal. Você tem deve ter uma rotina bem disciplinada, ou eu estou imaginando coisa? Porque eu fui missionária pela minha igreja, a gente tinha uma disciplina muito grande. Você tem uma rotina de acordar muito cedo? Sim. Sim, que horas mais ou menos? Agora na pandemia tá tranquilo, é 6. 6h15 no máximo. Não entendi. Mas devido à pandemia, agora tá mais tranquilo, mas 6. Entretanto, quando tá no horário normal, sem pandemia, é 5h20, 5h40. Beleza, obrigada. Perguntei porque geralmente, gente, quem vive alguma prática religiosa tem a questão de horário bem, né? E você, no frio, às 5 da manhã, 5h30,
você tinha um porquê forte ou você acordava se arrastando na cama? Tudo bem, às vezes podia até estar se arrastando na cama um pouquinho pelo cansaço, mas você tinha um porquê acordar ou você fala, gente, para que eu tô acordando cedo? Meu microfone caiu aqui, gente, que é um negócio. Não, ainda mais quando você morava no sul, porque eu vim lá de Santa Maria. Então aqui é tranquilo, é bom demais acordar cedo. Nossa, eu não entendi nada, desculpa, gente, eu devo estar surda. Eu tô quase entrando no computador. Eu vou digitar porque essa animada tá difícil de entender. É baixo mesmo. Nossa, agora é avião passando. Ok? Dá pra ouvir agora? Dá pra ouvir agora? Bem baixinho. Mas qualquer coisa uma colega ouve e traduz para mim. Não, mas que agora melhorou? Melhorou. Ok. Não, mas assim, sempre... Olha, até já esqueci qual era a pergunta. A pergunta é se você acordava animada. Claro, às vezes podia estar um dia mais cansado, outro tá cansado, isso é normal. Mas se acordava animada, se perguntando por quê? Por que que eu tenho que acordar? Por quê? Por quê? Ou você tinha um ânimo, tinha um porquê, um motivo de você acordar? Não, e até assim, para mim mesmo, acordar de manhã, eu sempre digo também que é um milagre. É um novo dia, sabe? É uma graça, é uma bênção. E ainda mais o porquê. Eu amo estar com as pessoas, trabalhar com as pessoas. E ainda mais pelo sentido, né? Quando a minha força, eu vou me prolongar na resposta, quando a minha força é a primeira da espiritualidade, isso parece que foi combinado, né? Ali. Porque é justamente isso, quando tem uma coisa que te impulsiona, nada é suficiente para estancar. Nada. Tá, mas é isso aí. Ela pegou o exemplo certo, porque quando a gente tem o porquê, de repente, mas a vitalidade, não sei nem qual foi a ordem teu da vitalidade, tá? Mas de repente não tá entre os 7, de repente tá até lá embaixo. Mas percebe que a vitalidade, ela tem a ver com vida, como a irmã Hilda falou. Eu senti vida dentro de mim, senti que tô viva. Tem um momento que a gente não sente não, né, gente? Tem um momento que a gente fala assim, nossa, minha vida tá tão sem graça, não sei o quê. Mas uma coisa é ter momentos que a gente sente isso. Outra coisa é isso ser uma constante. E aí a gente tem que ver, lembrando que pode ser que realmente tem questões problemáticas e tal, e outra coisa. E aí a vitalidade, geralmente a pessoa tem quando pratica esporte, quando ela faz alguma atividade física, quando ela tem um porquê muito forte. Lembra criança? Criança para ir para a escola, como é que ela acorda? Se arrastando. Mas e dia que tem o passeio da escola? Ela acorda 1 hora antes, já está prontinha. Meu filho, quando a gente falou assim, não, amanhã você vai poder jogar, é feriado, você vai poder jogar. Às 6 da manhã, a criatura já está de pé. Percebe? Tem um porquê muito forte. Então, se a gente não tem um porquê, a gente redescobrir esse porquê. Esse pode ser um porquê profissional, pode ser um porquê pessoal, pode ser um porquê familiar, vai nos ajudar a desenvolver isso, tá? E muito importante, dá uma lidinha nas características, vocês receberam a lista com 24, né? A gente fez a versão gratuita. Quem quiser fazer versão paga aí, né? É para eles e tal. Mas na gratuita já tem lá a definição, os exemplos, e a gente pensar como que eu posso incorporar isso no meu dia a dia. Gente, está faltando 15 minutinhos para eu terminar. A outra parte está menorzinha. Mas tem alguém que tem mais pergunta? Ana Clara já mandou. Oi, desculpa, Virgínia. Pode falar? Pode, por favor. É o seguinte, é porque eu estava pensando, o sabotador, ele pode tirar um pouco da vitalidade, não é? O sabotador. Porque eu percebi isso. Depois que eu fiz o teste do sabotador, o mais forte, o sabotador mais forte, né, que eu venho, assim, trabalhando um pouco, né, sobre isso, sobre esse sabotador, e parece que a vitalidade volta um pouco mais. E antes não era assim. Muito por bem. causa desse sabotador mais forte. Não é Você isso? lembra que quando você recebeu o seu resultado dos sabotadores, tinha um desenho lá de uma espiral?
Que abaixo de 77 puxa para baixo. A sua energia, o seu ânimo, sua positividade. Acima de 77 tem mais força para te jogar para cima. Então, sim, a vitalidade tem a sua força, ela pode ser minada pelo sabotador. E aí, por isso que a gente primeiro aprendeu do sabotador. Tá, vamos embora, presta atenção nele. E agora a gente está falando da força. Ana Clara, já vi seu resultado aqui. Criatividade, percepção da beleza, excelência, entusiasmo, amor e humor. Coisa pra caramba, coisa boa. Excelência, com certeza, gente. Tudo que a Ana Clara faz é de altíssimo nível. Ela está mudando a história dos materiais didáticos da FESPES. Ela é incrível. Bem, vamos mudar agora. Não é mudar de assunto, mas só mudar o slide. Agora que a gente já conhece um pouquinho as nossas forças e de como que elas nos levam, fazem a gente fluir, fazem a gente sentir ânimo, alegria, facilidade de fazer as coisas, a gente vai falar um pouquinho de inteligência emocional, que a gente viu que, de certa forma é uma das forças. Então, eu não falei inteligência emocional antes para não achar que é um termo maior. O termo maior são as virtudes. Embaixo a gente tem as 24 forças. Uma dessas forças que a gente viu é a inteligência emocional, que esse termo não foi inventado pelo Daniel Goleman, mas ele é o cara que, vamos dizer assim, que popularizou lá na década de 90, com o livro dele, Inteligência Emocional, esse termo, tá? Então, em poucas palavras, lembrando que é um livro inteiro, a gente pode dizer que inteligência emocional é a nossa capacidade de entender as emoções dos outros, as nossas próprias emoções e administrar os nossos estados sentimentais, as nossas emoções, a gente saber administrar, tá bom? E aí a gente vai agora, como eu falei, agora é a parte final. Segundo Goleman, quando a gente tem inteligência emocional, a gente tem essas 5, não sei contar, 5, essas 5 coisinhas aqui, tá? A gente tem uma autoconsciência emocional. E aí, olha, eu consigo compreender a mim mesma, meus estados e ânimo. Então, quando a gente fala de estado emocional, você já reparou que quando a gente fica triste, ombro cai, cabeça cai, você olha para o umbigo, teu olhar desce, dor de cotovelo, e se bobear, tá ouvindo música de tristeza. Sabe aquela coisa assim, Good Times, 98, você está chorando, não sabe nem por quê. Então, percebe que isso é uma forma de acessar um estado emocional negativo, da tristeza. Então, é importante na inteligência emocional a gente entender como que eu acesso minhas emoções. Então, por exemplo, de repente, lembra que eu falei que a raiva não é de todo ruim? Às vezes eu preciso da raiva para poder ter o quê? A bravura. Não a raiva de alguém, tá, gente? A raiva, emoção básica. Para ter a bravura, para poder seguir adiante, para ir lá. Percebe que até a forma que eu estou falando é diferente? Eu não vou falar, tem que ter a raiva, a bravura, para ter coragem. Você fala, gente, você não vai se animar. Você muda a sua fisiologia também. Tem um TED Talk, se vocês puderem me ajudar a lembrar, eu deixo lá no grupo também, que acho que é Amy Cuddy, se eu não me engano, que ela fala sobre a posição sei lá, Mulher Maravilha, Super-Homem. A mão aqui mais ou menos na cintura, peito estufado aberto, e você levar várias pessoas reproduziram isso, inclusive The Big Bang Theory teve um episódio que eles fizeram isso, sabe? Que fala que quando você faz isso por 5 minutos, você está dando comandos para o seu cérebro, fisiologicamente, de poder, de conseguir, de força, de autoconfiança. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, é eu entender os meus estados, como acessá-los e como modificá-los. Então, se eu preciso de um estado de coragem, mesmo que minha força de coragem esteja lá embaixo, eu vou conseguir. Como é que as pessoas de coragem fazem? Como é que elas se posicionam? Como é que elas falam? Como é que é o rosto delas? E aí como é que eu, quando estou com coragem, eu ajo e eu mexo e faço? Você poder mudar seu estado de ânimo. A autorregulação emocional é tema da nossa live da semana que vem com a Renata, tá? Que vai falar um pouquinho dessa habilidade de controlar condutas, impulsos, se adaptar, né, às dinâmicas. Motivação a gente viu na semana retrasada. Olha como é que tem a ver com inteligência emocional. Eu vou conseguir focar a minha energia para um objetivo. Empatia, a gente viu que é uma outra força.
Quando eu tenho inteligência emocional, eu também tenho essa força da empatia. Entender, né, e viver como o meu estado emocional... Nossa, está até escrito errado aqui. Qualidade de entender e viver como o seu estado emocional de outras pessoas. Não, de viver o seu estado emocional e também de entender e viver o do outro, conseguir me colocar no lugar do outro. E habilidades sociais, gente. Hoje eu vi uma pessoa falando assim, acho que foi algum anúncio, né, patrocinado, mas que a pessoa foi esperta o suficiente para falar assim, nós somos contratados pelo LinkedIn e demitidos pelo Facebook. E aí eu sempre falo que nós somos contratados pelo nosso currículo e demitidos pelo nosso comportamento. Uma pessoa com QI alto não necessariamente tem o QE, que é inteligência emocional alta. Às vezes tem pessoas brilhantes, pós-doutores, sei lá o que o cara publica, faz e tal, mas a pessoa não tem controle de suas emoções. Eu tinha um chefe vizinho, né? Quando eu trabalhei nas Casas Sendas como assistente administrativo na época da faculdade, eu trabalhava no departamento ótimo, que era de jurídico civil, e do lado tinha jurídico trabalhista. E o cara, quando chegava, parecia, né, que havia, sei lá, a besta chegando. Porque o pessoal começava, fulano chegou, ele não era nosso chefe, a gente dava assim, graças a Deus, ele era o chefe dos outros, a gente sentia pena dos outros. Porque ele chegava destruindo, sabe, emocionalmente as pessoas, forma de falar, e gritando. E era um cara que era autor de livros, já era, sei lá, com várias especializações na área de direito trabalhista. Então, não é o QI, é o que é. E aí, último slide. Tá acabando, Sulimar, coisa boa. Valeu a pena hoje, gente, até agora? Essa maratona de estados emocionais positivos, forças. Tem 2 deveres de casa. Oi, quem falou? Tá ótimo. Obrigada. Eugênia. Tá ótimo. Leva a gente mais para cima. Quando a gente falou do sabotador, a gente sai um pouquinho meio murcho, né? A gente começa a se bater, meu sabotador, agora é força, assim, eu sou ótimo, sou bom, sou maravilhoso, e vocês são, nós somos. Então, eu quero desafiar vocês a escolherem para esta semana uma força em que você vai prestar mais atenção nela. Você vai ver como é que você acha, porque ela é natural. Aí você, caramba, quando você vê, você está usando. Ou você vai ler mais sobre essa força, você vai praticar mais conscientemente, você vai colocar essa força em primeiro lugar mesmo, né? Observando. Ela não precisa ser a sua número 1, mas ela precisa ser uma das suas 5, tá bom? Não é para pegar lá 24, você vai gastar muita energia para colocar ela para 10. Então, é melhor você pegar as 7, entre as 7, qual que você quer prestar atenção. E, além disso, eu vou deixar um quiz que eu encontrei na internet, vou deixar o link para vocês, né, para dar crédito à pessoa que criou, enfim, que é um quiz de inteligência emocional, que é para a gente fazer, inclusive eu mesma vou fazer, se eu ainda não fiz, que vai ter uma pontuação, são 19 perguntas e 20 perguntas. E aí a gente vai marcando sempre, de vez em quando, aquela coisa toda, e vai dar o resultado do nosso QE. E aí eu vou desafiar vocês a fazerem até a próxima quarta, que é quando a gente tem a live com a Renata. Pessoal, e conta para mim, o que hoje ficou para você, né, de... Quando a gente falou de forças, principalmente inteligência emocional, o que você está levando hoje na sua bagagem depois dessa live? Aí pode abrir o microfone e falar alto, tá? Valor. Valor. Tá me ouvindo? Valor, isso. Estou ouvindo parcialmente. Valor. Valor. Ok, quer falar mais? Que eu falo por mim, né? Dentro do meu resultado, que apesar de ter críticas, né? Eu tenho que persistir nesse valor que eu tenho que ser eu mesma, né? Porque a gente não está aqui para agradar, né, a todo mundo, a gente tem que fazer o nosso papel. Então, seria o valor. Eu me valorizar, e agora se o outro me critica por ser assim, isso é problema dele, né? Não é problema meu.
Aí, para mim, foi valor. Muito bem. Ana Clara, pode falar. Acredito que o curso, essa experiência traz muito aquela sensação de prestar mais atenção nas coisas pequenas. E quando a gente começa a ver esses pequenos detalhes, não só na gente, quanto nos outros, a gente começa a ficar mais desperto do que acontece ao nosso redor. Dia a dia, correria, a gente não percebe coisas pequenas, tipo um detalhe seu, tipo você ser muito criativo, ou você ser muito perseverante, e são coisas que passam assim tão por cima no dia a dia, não só nosso, quanto dos outros. E a gente parar para prestar atenção nisso, parar para discutir sobre isso, faz a gente valorizar mais essas nossas qualidades e dos outros também. Eu acho que é muito importante prestar atenção nos pequenos detalhes e valorizar eles. Obrigada, Ana. Mirela. Abre sua câmera, Mirela. Mirela é a pessoa que eu vou falar amanhã às 8, é isso? 8, 8h30, não sei. Ela entrou, foi falar, já vai falar antes, abre seu microfone. Nathalie, embora nosso crítico tente falar mais alto, estamos aprendendo a observar que temos as 24 forças, que muitas vezes esquecemos. Rosângela aumentou minha esperança de mudar, mesmo que seja uma coisa de cada vez. Rosângela, sempre uma coisa de cada vez. É a filosofia dos alcoólatras anônimos, né? Mas que o pessoal ri e tal, mas que é o que dá força. Eu sempre falava com meus alunos, uma coisa de cada vez, um dia de cada vez, né? A oração até que eles usam é isso, né? Que a gente tenha a serenidade, para a gente tenha a sabedoria para fazer essa escolha. Uma coisa de cada vez. Se a gente for pegar tudo ruim, oi, tô acompanhando aqui vocês. Mirela, mas abre aí para a gente ver. A cara de pau, a pessoa deve ter cabelo tudo alto. Não posso ver, não. Então, aumenta a minha esperança de mudar, uma coisa de cada vez, já tinha lido, né? Eu falei de alcoólatra, tô que nem bêbado, repetindo. Então, que a gente possa lembrar das nossas forças. O objetivo desse curso, desse grupo que a gente está fazendo, é isso, é elevar o nosso estado emocional positivo, e sem aquela balela de, eu posso, eu quero, eu vou, não é isso. Com base em questões que a gente está vendo que são questões científicas comprovadas. Muitas das coisas envolvendo depressão, e eu estou falando de depressões mais leves, é claro, tá, gente? Elas podem ser evitadas, uma depressão mais grave, muitas vezes ela pode ser evitada se a pessoa começar a trabalhar pequenos prazeres, pequenas alegrias, começar a trabalhar mudança de estado, começar a estar atento. Opa, o crítico está falando alto aqui, lá do sabotador, ou qualquer sabotador alto. E você reparar que aquela voz não é você. E aí você, não, minhas forças são essa e essa. O que eu posso hoje fazer usando minha força? E isso vai fazer com que a gente cresça. Então vamos ao nosso momento print, porque se eu não lembrar, a Nathalie vai me lembrar. Foi a Nathalie que outra vez lembrou? Nem lembro. Quem puder abrir a câmera aí, meu cabelo tá uma maravilha. E vamos assim mesmo, com maravilha e tudo. Mirela, só falta você, Mirela. Tá pesando na entrevista de amanhã. Ai, que horrível. A pessoa abre, não abri, tô aqui. Então, pessoal, vou dar o print. Quero agradecer a vocês que estão aqui. Pessoal que tá assistindo gravado. Mirela, gente, É que eu tava aqui, tô trabalhando aqui, corrigindo umas provas com o cabelo um pouquinho pro alto. O meu também tá, e eu tô aqui mesmo, porque o meu sabotador insistente não tá nem aí. Eu olhei logo para... Não sei se a Ana Clara viu que eu olhei, né? Realmente, né? É que ela falou que você parece muito com a Larissa. Ela me falou isso também, mas eu nunca vi a Larissa. Lembra? Você vai achar que não tem nada a ver, e a Larissa também vai falar que a Ana Clara e eu somos malucas. Mas lembra? Tem tudo a ver, pessoalmente, então, meu Deus, é uma coisa absurda. Sério, quando vê pessoalmente as duas, não vai saber quem é. Obrigada. Então vamos fazer um momento print, ajeita cabelo, sorria e print. Ok, estamos encerrando. Agradecendo a todos vocês. Quem vai assistir gravado, vocês também são muito importantes. Então, comenta ou nos comentários aqui no YouTube ou lá no nosso grupo como é que foi para você também, porque a gente quer que você participe também. Então, pessoal, muito obrigada. Beijo para vocês e até quarta-feira com a Renata e depois na outra quinta-feira com a nossa live, tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Tá já.
Tchau. Boa noite. Muito